Olá, boa noite. É muito difícil ser primeiro nessa vida, né, gente? Mas, enfim, vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui, nos últimos tempos, foi numa agência? Levanta a mão, por favor. Pouca gente ainda, né? E agora a melhor pergunta. Quem aqui ama seu banco? Mas, assim, aquele amor de verdade, que você manda mensagem, fala que ele é demais. A gente tem isso quase todos os dias, então eu trouxe também para vocês uns depoimentos que eu acho muito legal compartilhar um pouquinho do que está sendo essa experiência para mim. Porque eu vim de mercado financeiro tradicional, vim do JP Morgan, fiquei 10 anos lá, trabalhava com as grandes corporações e fiz assim uma revolução na minha vida e na minha carreira, e está sendo muito legal. E eu trouxe esses depoimentos para mostrar um pouquinho para vocês dessa energia, o que é você trabalhar num banco digital e fazer alguma coisa diferente que realmente impacta a vida das pessoas. Então, o primeiro o atendimento do Banco Neon é tão rápido que só falta eles me chamarem no chat para responder uma dúvida que eu ainda não tenho. O atendimento mais rápido que o preparo do miojo. E também, eu não vou ler inteira, obviamente, porque não dá tempo, mas também tem uma carta apaixonada, porque hoje o Banco Neon faz o ano, exatamente hoje. Vai ter festa e eu estou aqui, estou perdendo, para contar para vocês do Banco Neon. E também ele mandou uma carta linda, falando como está sendo a experiência. Ele é do Pará, mas eu vou ler só um pedacinho para vocês terem uma noção dessa carta. Eu, desde o início, acreditei e continuo confiante no potencial do Neon. Recusei propostas dos bancos concorrentes porque eu quero participar dessa história. Neon sempre. E hoje, meus queridos, quero parabenizar e desejar o banco, meu banco, o Neon. Tenho muitos anos de vida de mercado, de história, que venham muitos produtos e serviços e venham 1 trilhão de novos clientes. Muito obrigada. Bom, então eu vou contar um pouquinho sobre o Neon especificamente, mas eu não vou me prender muito à apresentação, porque eu gosto dessa interação e também tem um monte de coisa para falar. Inicialmente, assim, o que é uma fintech? São empresas de serviços financeiros altamente ligadas à tecnologia. Então, a tecnologia ela proporciona inovação, então são serviços financeiros ligados à tecnologia e que têm a possibilidade de trazer inovação para esses clientes, né? Funcionando? Aí, aqui. O projeto em si ele veio de uma startup, que foi a primeira startup a entrar no espaço de coworking do Cubo, do Itaú, e é a primeira startup a sair, porque não cabia mais, felizmente. Então, por isso que a gente fala que tem mais de 2 anos, porque veio do Controle, que era uma empresa de pré-pago. Também foi um dos melhores pré-pagos do Brasil, foi muito legal. Só que o Pedro, que é o nosso CEO, ainda assim não estava feliz, porque ele queria efetivamente ser um banco. E ser um banco no Brasil é quase impossível. Então, nesse primeiro momento, a gente foi um cartão pré-pago, e depois a gente se juntou com uma estrutura de banco só, para conseguir ter a carta do Bacen e continuar sendo um banco. Hoje, a gente tem exatamente 180 mil clientes, pessoa física, e esse número cresce cada dia. Para vocês terem uma noção, a gente tem hoje, mais ou menos, de pedido, uns 6 mil pedidos de novas contas por semana. Então, primeira coisa, né, que o Neon ele veio para falar de mercado financeiro para os millennials. O que são os millennials? Eu não gosto muito de falar de idade, porque acho que tem gente que se encaixa nessa configuração de millennials e não tem a idade que normalmente as pessoas falam. Então, são pessoas que são altamente conectadas, que gostam de novidade, que gostam de saber o que está acontecendo, não têm paciência, não gostam de ir na agência, têm uma sensação muito ruim de banco, porque quando a gente fala de banco, as pessoas já fecham um pouco a cara. Então, teoricamente, o Banco Neon ele vem para atingir mesmo essas pessoas. Tá? Acessar, diferente de ter. Com isso, com toda essa psicologia dos millennials, qual que é o ponto? A gente não quer mais ter as coisas, a gente quer ter os acessos. Então, eu posso falar mais um monte de outras startups muito, muito legais que tem por aí, por exemplo, o Airbnb. O Airbnb, você tem acesso a uma casa, você não precisa mais ter a casa em Paraty ou onde você pensa aí. Então, é o acesso que é o mais importante para essa geração.
Não sei o que está acontecendo, gente. Vamos lá. Aí. Pronto. Então, vou contar algumas coisas que eu também aprendi, tá? Porque como eu estava no mundo, uma bolha, agora que eu estou no mundo real, a gente consegue ver o que está acontecendo hoje na população brasileira. E é um número assustador. Hoje, 50%, quase 50% da população brasileira é desbancarizada. Por algum motivo, esse número é muito triste, porque o banco ele presta um serviço, né? E por que essas pessoas são desbancarizadas? Por inúmeros motivos. Nome com apontamento, porque tem medo que o banco vai roubar o dinheiro, porque tem aquela aversão a banco, não tem paciência, então as pessoas elas preferem deixar o dinheiro debaixo do colchão. Metade da população brasileira. Dos millennials, isso mostra uns números mais alarmantes. 1/3 das transações são digitais, que são essas transações com cartão. 36% dos millennials, só dos millennials, 41% só tem conta em banco e 72% estão insatisfeitos com os serviços atuais. Principalmente com relação à taxa e o atendimento. Você só consegue fazer determinadas coisas dentro da agência e isso cansa muito. E aí entra o Neon dentro desse universo, né? Então, o que é especificamente o Neon? É um banco, nós somos um banco regulamentado pelo Banco Central, garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, tudo bonitinho. A gente tem um númerozinho lá, 735, que é o número do banco dentro do Banco Central. É uma conta mesmo, uma conta que você pode fazer todas as movimentações, com 0 manutenção de conta e tudo digital. Todo o processo é digital e dura 4 minutos todo esse processo até a conta ser aprovada, e aí você tem. Nada desse processo é pago. E o que acontece, né? Aí eu falei assim, nada desse processo é pago. Não ser pago não significa você ser inovador. Ter um serviço de graça não tem inovação nenhuma, você só não está cobrando. Então, a gente precisava também trazer algumas coisas que conversassem com os millennials, que fosse legal, segura e que, de uma maneira ou de outra, fosse legal, né? Então, hoje, a gente tem 3 maneiras de entrar dentro do aplicativo. Senha, touch e reconhecimento facial. Esse reconhecimento facial é o mesmo reconhecimento facial do FBI. Então, você tem que piscar para ver que não é uma foto, é bem seguro e bem legal, divertido. A parte toda digital, então, hoje a gente tem a verificação de documento através de software, tem também a segurança biométrica, e a gente também usa todos os birôs de mercado que a gente fala no mercado, que, na verdade, o que são birôs de mercado? São bases de dados que todos os bancos usam para saber só se a pessoa não é uma pessoa fraudadora, que não está na lista negra dos bancos. Então, a gente faz essa checagem por segurança também dos clientes que já estão dentro do banco. Nós fomos o primeiro banco que fez transferência via Siri. Então, Siri do iPhone, você vai... Olá, Siri, quero transferir dinheiro para a Ingrid. Nós fomos o primeiro banco que criamos essa tecnologia. E aí também fica um pouco da provocação, né? O seu banco trabalha para você ou você trabalha para o seu banco? O legal de trabalhar em fintech, em startup, é que você observa que não tem nada... Tem a parte de inovação tecnológica, mas os serviços bancários eles são basicamente os mesmos. E aí vem o questionamento, né? Por que está pipocando fintech no mercado? O que está acontecendo? Na verdade, a gente tinha um cenário de grandes bancos fazendo todos os serviços que as pessoas precisavam, com um custo muito alto, que é um custo de operação, e uma velocidade muito lenta. Isso não é um mérito das fintechs, das startups no geral. O que elas começaram a fazer? Desmembrar esses serviços em pequenos serviços bancários. Então, ela se especializa especificamente num serviço e oferece de maneira tecnológica, inovadora, mais barata e mais rápida.
Então, no mundo de fintech, a gente não tem só banco. Acho que todo mundo conhece as fintechs de cartão de crédito, então elas se especializaram em cartão de crédito. Tem o Neon, que é um banco digital. Ele não tem nenhum outro produto de crédito ainda, ele está muito focado nesse serviço. Mas hoje já existem fintechs de empréstimos, então, que a gente chama de peer-to-peer lending. Tem uma pessoa que tem dinheiro sobrando, tem uma pessoa que precisa de dinheiro. Essas fintechs conectam esses dois mundos. Fintech de câmbio, mesma coisa, muito mais barato, porque o custo de operação de uma fintech é muito menor. Para vocês terem uma noção, hoje, o nosso custo no Neon, basicamente, é custo de mão de obra, né? Folha de pagamento. Tá. E o nosso custo é menos da metade de uma agência bancária na Faria Lima, lá em São Paulo. E a gente está atendendo 180 mil clientes, pessoa física, e está entrando agora com corporate. Então, as fintechs elas têm um custo muito pequeno, perto da escalabilidade dela. Então, essa é uma palavra muito importante dentro de uma startup, dentro de uma fintech, escalabilidade. Eu preciso oferecer o serviço da melhor forma possível e que seja escalável, que atenda o maior número de pessoas com um menor custo e menor número de colaboradores. Uma outra coisa interessante também, que mexe muito comigo quando eu penso em startup e em fintech, é que, quando eu mudei de empresa, eu vi que o Neon tinha um propósito. Isso é muito legal. O propósito do Neon é ser o melhor banco para o maior número de pessoas, mais barato, com melhor atendimento e que possa fornecer acesso bancário àqueles 50% da população brasileira que hoje são rejeitados pelos bancos. O propósito é muito importante. Pode parecer um pouquinho clichê, mas quando você está dentro e você está vivendo isso, você vê mesmo que faz a diferença. Como vocês puderam observar, que eu li, isso é quase diário e a gente recebe umas coisas muito legais. Então, você consegue sentir que, efetivamente, você está fazendo a diferença na vida dessas pessoas. Convido vocês, obviamente, a baixar, ver a experiência. A experiência do usuário é muito legal, muito importante. O atendimento, nosso atendimento é 24/7. Então, isso é uma outra coisa legal. Como a gente não tem agência, e grande parte das fintechs também não tem um espaço físico, você tem que fornecer um atendimento que seja mais que excelente. Então, o nosso time de atendimento não é o posso te ajudar, são funcionários, eles trabalham em 4 turnos, 24/7, não para nunca. E, obviamente, com uma linguagem super simples, oi, tudo bem, um atendimento muito mais humanizado. O desafio agora, que eu estou encabeçando, é trazer isso também para o mercado corporativo. O mercado corporativo, ele não pode ser que nem essas pessoas que são desbancarizadas. Então, eu não gosto do meu banco, vou deixar meu dinheiro debaixo do colchão. As empresas elas não podem fazer isso, elas precisam por toda a questão regulatória. E elas sofrem muito mais do que as pessoas físicas, por incrível que pareça, elas são muito mais rejeitadas. Então, o desafio agora também é quebrar um pouco desse paradigma de banco chato. Banco que não ajuda, banco que só dá trabalho, e é muito delicado isso. Eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje, porque eu falo de fintech, é muito legal, a gente tem um espaço super legal, parece realmente o Google, mas a gente tem os problemas do dia a dia que já vêm enraizados na cabeça das pessoas e das empresas. Por exemplo, a gente teve um caso de um cliente, pessoa jurídica, que está participando do nosso beta, que estava brigando com a gente porque a TED dele não saía, e aí ele falou que a gente queria ficar com o dinheiro dele, e não sei o quê. Quando a gente foi descobrir, ele tinha colocado o número do banco dele errado. E estava colocando a culpa na gente, com medo que a gente estivesse proibindo ele de fazer essa circulação do dinheiro dele. Então, na verdade, nesse exemplo, ele é engraçado, mas você consegue observar como a população brasileira ela tem ainda uma dificuldade muito grande de entender o novo, né? Entender as fintechs, entender que a gente está chegando mesmo para desburocratizar, para quebrar os paradigmas, para fazer diferente.
Então, além do bom atendimento e além de tudo, a gente está tendo que quebrar todas essas barreiras mentais mesmo. Mas, como eu comecei falando, ser o primeiro é sempre bem difícil e o mundo está aí para a gente desbravar. E é isso. Muito bom. Pessoal, a gente vai abrir perguntas. Só perguntando, tem alguma pergunta talk show aí? Não tem. Pessoal, alguém tem pergunta? Márcio. Onde põe o dinheiro? Como assim? Onde põe o dinheiro? Eu quero depositar. Você Isso. não falou onde que eu vou? Você gera um boleto dentro do próprio aplicativo, uma numeração, e aí você vai com o dinheiro e paga esse boleto no banco. Qualquer banco, a agência lotérica, aí você deposita em dinheiro. Gente, mais alguma pergunta? Acho que lá no fundo. É nada. Tem ali, ali levanta primeiro. Só fala seu nome, de onde Primeira você de é. cá. Olá, meu nome é Micael, sou de Brasília. Eu não sei até que ponto essas informações são públicas, mas enfim, se você puder falar. Eu imagino que você precise ter uma quantidade mínima de clientes para tornar essa empresa viável. Então, um aporte de capital em startup é extremamente necessário. Como foi para vocês, no início das operações, viabilizar enfim, as operações até que atingir um ponto de equilíbrio? Claro, que é o famoso break-even, né? O Neon hoje tem 35 investidores anjo, ainda não temos nenhum fundo de investimento investindo por opção própria, porque a gente não encontrou ainda nenhum fundo de investimento que seja a nossa cara, mas a gente captou dinheiro dessa forma com o investidor anjo. São 35 entre pessoas físicas, grande parte de pessoa física. E todo mundo pergunta, já aproveitando, como o Neon se remunera, né? Então, poxa, não tem manutenção de conta, as tarifas que tem, elas são muito menores do que os bancos tradicionais. Para vocês terem uma noção, a TED é R$ 3,50. Normalmente, no mercado, uma TED é R$ 8, R$ 9. Existem, basicamente, 3 formas de banco ganhar dinheiro, que são essas fora as tarifas, tá? Que são essas 3 formas que o Neon usa e está focando. A primeira delas, obviamente, é a parte de investimento. A gente tem essa parte de investimento que chama objetivos. Então, a gente estudou o mercado e viu que a poupança era o investimento mais popular no Brasil e quis criar alguma coisa que fosse similar à poupança e mais barata. Mais barata não, rendesse mais. Então, a primeira maneira de se remunerar é através desses investimentos. Dinheiro dentro dos investimentos, ele também gera remuneração para o banco. Uma coisa que eu aprendi também no Neon, que na minha casa anterior eu não sabia, que chama interchange. Então, todos vocês, quando vocês passam o cartão, 3 pilares ganham dinheiro. Independente do banco, independente da bandeira, a maquininha, a bandeira e o banco. Essa é outra maneira que o Neon se remunera. A terceira maneira, que é a maneira que os bancos tradicionais mais ganham dinheiro, é o que a gente chama de liquidez, que é basicamente dinheiro em conta. Os bancos comerciais, eles têm o poder, por lei, de criar dinheiro. Então, vamos supor, você colocou R$100 na sua conta. Está lá registrado eletronicamente que você tem R$100, mas o banco pega aquele dinheiro e investe no mercado de capitais, normalmente no mais baixo, no CDI. Então, toda aquela remuneração fica para o banco, ele está trabalhando com esse dinheiro. É a maneira que o banco hoje mais ganha dinheiro, principalmente os bancos grandes, os bancos comerciais. Não é através de tarifa, isso, na verdade, é uma falácia. Só para vocês também terem uma noção, todo o dinheiro arrecadado com tarifas num grande banco brasileiro, de varejo brasileiro, só paga a folha de pagamento deles. Na verdade, não gera nenhuma receita, então fica no 0 a 0. Então, de fato, são essas maneiras que os bancos tradicionais lucram hoje em dia. Alguém tem mais pergunta? Peraí, muito bom. Só fala seu nome da cidade, por favor. Emerson, Belo Horizonte. Vocês atendem pessoa jurídica também, né? A gente está com um beta para pessoa jurídica, que na verdade é realmente a minha área. A gente vai entrar com a pessoa jurídica oficialmente, provavelmente agora no segundo semestre, lá para outubro, mas a gente já está rodando com 500 empresas em fase beta.
Você já sabe se vai ter cobrança por boleto, essas coisas? Sim, sim. Tudo via API, tá? Não. Quem não é tão familiarizado, o que é a API? É a conexão direta do sistema de gerenciamento financeiro da empresa direto com o sistema do banco. Mas então, tem alguma taxa ou não? Vocês vão cobrar alguma taxa? Sim, sim, com igual os bancos certeza. cobram normalmente? Sim, mas bem menor. Bem menor. Então, por exemplo, na linha do que tem para pessoa física, TED 3,50, os grandes bancos para pessoa jurídica pagam, sei lá, cobram, sei lá, 9 também, mas sem a manutenção de conta, sem taxa de abertura, taxa de encerramento, taxa de cartão. Ah, legal. Beleza. Muito bom. E atendimento 24/7 também para pessoa jurídica. Acho que para pequenos empreendedores isso faz bastante diferença. Os pequenos empreendedores, eu brinco que também são quase 24/7, né? Temos mais uma pergunta? Boa noite, sou Cleiton de Indaiatuba. Minha pergunta vai um pouco ao contrário do que o colega, ele queria depositar. Você quer sacar, né? Eu quero sacar. Eu consigo sacar no banco 24 Consegue, horas? 24 horas normal. E outra pergunta, eu consigo, por exemplo, o que as empresas muitas vezes fazem, tem as contas salários, né? Eu consigo fazer, por exemplo, a portabilidade, eu conseguiria, por exemplo, na minha empresa, eu receber através do banco nenhum? Sim, com certeza. Aham. A conta ela não tem custo, então se você ficar com a conta e não usar nunca, você nunca vai ter custo nenhum. Os custos são por utilização mesmo, e são bem mais baixos. Então, a nossa ideia assim, não é cobrar o cliente a manutenção de R$70. É muito engraçado, porque é aquele negócio que eu falei de mentalidade, né? Que as pessoas estão tão acostumadas a lidar com os bancos tradicionais, que é uma quebra de paradigma. Esses dias, eu estava falando com um cliente que é pessoa jurídica, e aí ele perguntou para mim, Ingrid, mas quanto que é a TED? Eu falei assim, R$3,50. Isso, obviamente, é negociável de acordo com o volume, mas R$3,50. Ah, não, mas então eu vou continuar no Itaú, porque eu pago R$70 e eu tenho TEDs ilimitadas. Aí eu perguntei para ele, mas quantas TEDs você faz por mês? Ah, eu faço umas 3, 4. Entende? Então, tem essas pegadinhas que as pessoas elas ainda precisam desacostumar. Gente, vamos para a última pergunta aqui. Quem tem pergunta? Deixa uma aqui que queria perguntar a Isa aqui. Só fala seu nome e o lugar que você veio, por favor. Sou Márcia, sou de Caraguatatuba, gestão escolar. A minha pergunta é o seguinte, a porcentagem que você apontou como pessoas, né, que não utilizam o serviço de banco físico, ela é alta. Acredito também que essa porcentagem tenha uma certa dificuldade de lidar com banco digital, né? Principalmente se não for pessoas assim, pouca idade, da atualidade, vamos dizer assim, né? Não tenha facilidade com essa ferramenta. O banco de vocês se preocupou em colocar os atendentes para atender esse pessoal de uma forma simples, que você falou, diferenciada, e vai ter também essa paciência de ensinar para esse usuário como ele vai fazer isso, sendo que ele está... Bom, eu faço um convite para você testar, então, que eu acho que é melhor do que eu falar, né? Porque vocês vão achar que eu sou comercial, e eu sou mesmo, mas... Não, assim, com certeza, é aquilo que eu tinha falado, atendimento, além de ser 24/7, que, assim, faz muita diferença, você ter alguém sempre do lado, e o atendimento, isso é legal. É de várias formas. Chat no aplicativo, e-mail, redes sociais e telefone. Só falta mesmo o outdoor e sinal de fumaça, porque a gente está em todos os meios possíveis. E é um atendimento que a gente chama de humanizado. Então, é aquele atendimento que fala, oi, tudo bem? Obviamente que a gente focou nos millennials, né? Então, sempre que você lança um projeto, você tem que ter um público-alvo. Nosso público-alvo foi os millennials, e os millennials eles gostam de uma coisa menos formal. Mas a gente tem o bom senso de saber com quem a gente está falando. Então, toda vez que tem um atendimento, a gente tenta ser o mais humanizado possível. A gente tem como resposta, obviamente, os testemunhos que a gente não pede, vem de graça. Tá ótimo, obrigada. Tá.